convido então para a sua palestra a professora doutora Valéria Baixo, que ela é doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atua sobre as temáticas da identidade, exclusão social e políticas sociais, dando ênfase às questões socioambientais urbanas e formas de resistência social, em especial aos catadores de materiais recicláveis. Seja bem-vinda, Natal, professora. Será um prazer ouvi-la. Minha voz é sonorizadinha, então dá para eu falar daqui numa boa. Bom, inicialmente, boa tarde a todos e a todas, né? Saúdo a mesa, saúdo todo o grupo do CEMAPA pela possibilidade de estar aqui mais uma vez, né? Eu estive aqui o ano passado falando um pouco a respeito da questão dos catadores, mas agora o que eu trago, e vou tentar contextualizar aqui antes de passar a minha apresentação efetivamente, lidar um pouco, né, com a contribuição trazida, parabenizar o colega Sidney pela fala, né, e muito em cima da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque eu trabalho na PUC-Rio, eu sou do Departamento de Serviço Social e lido com questões voltadas para a discussão socioambiental. E os meus alunos, e eu mesma, que acabei de ser contemplada pelo APQ da FAPERJ, no Rio de Janeiro, embora o Estado esteja com muita dificuldade, mas eu fui contemplada com uma pesquisa que eu poderei ampliar, né, os elementos da minha investigação, por conta de, eu tenho vários dados empíricos, por conta de viver em Jardim Gramacho com os catadores num trabalho efetivo de organização desde 1996, mas efetivamente sistematizar essas questões, né, e por viver anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem uma série de interrogações na cabeça, né? O próprio colega trouxe aí alguns artigos da lei, trouxe algumas indagações da 12.305, e a gente sabe que é uma política que tenta organizar todo o processo, tenta não, como um dispositivo legal, ela determina que se organize todo o processo de tratamento e responsabilização no trato com resíduos sólidos. Porém, a gente sabe que no Brasil de hoje, né, até por conta da seletividade das questões, né, eu pago a quem, vive quem, né, quem morre antes ou quem morre depois, ou seja, esse trato difícil que vivemos hoje pela precariedade de toda a questão de gestão pública, há toda uma dificuldade de colocar em pauta também a questão dos resíduos sólidos como uma prioridade. Porque, como bem o Sidney coloca, né, quando ele pergunta daí que resíduo também é recurso, resíduo também é riqueza. Né? Mas, infelizmente, nós temos o estigma da questão do lixo ou do rejeito ser aquilo que ninguém quer. Então, quando efetivamente alguém se propõe a estudar essa temática, ela tem que estar disposta a entender e a desconstruir culturalmente essa questão de que quando você não tem o que fazer, vai ser lixeiro ou vai ser catador. Né? Na medida em que se começou a pensar que o resíduo sólido, guardado todas as conceituações, ele é tratado numa bolsa de commodities, e que efetivamente ele vira dinheiro, né? Esse que fazia lá o início da cadeia produtiva, que eram os catadores, a gente viu aí desde a era paleolítica que esse resíduo existia, porém ele era um resíduo mais orgânico, né? Mas datado todo o movimento, né, que foi historicizado aqui, da Revolução Industrial, da construção de vários outros elementos, e do próprio, hoje, o objeto da obsolescência, que são os produtos efetivamente altamente perecíveis, seja eles quais forem, né, do celular, não estou nem falando de orgânico, eu estou falando de produtos que tinham longa duração e que hoje, pelo próprio processo da obsolescência, que ganha uma série de categorizações, né, que vai até a programada, ela se dilui no tempo e no espaço. A grande questão é como resolver essas questões, né? Até porque a própria política prevê uma série de questões, né, e de determinações que a gente hoje no cenário nacional não vê ela sendo cumprida. A primeira questão que a Raquel até perguntou, a questão do artigo 54 da legislação, que fala e exige, né, que os lixões fossem encerrados em agosto de 2014, nós ainda temos muito mais de 1.000 lixões do Brasil inteiro abertos.
né? Eu não preciso aqui descrever conceitualmente mais o que é um lixão, mas a gente, de um modo geral, sabe que os lixões trazem um prejuízo muito grande. Mas na contraponta, né, ele traz o catador como um agente desse processo ambiental, mas é que o menos detém desse potencial do capital. Então, nessa perspectiva, a minha pesquisa vem se debruçando, tendo como referência os artigos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, pensando como categoria de análise o processo de exclusão social e a transversalidade das políticas, porque a gente sabe exatamente que, por mais que se queira que apenas uma política seja cumprida, isso não vai se dar dessa forma. Ou que somente o agente público, faça ela ser cumprida, também não vai dar conta. Então, nessa direção, eu queria aproveitar para passar ali, por favor, porque minha maquininha está ruim. Então, dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela tem a preocupação de estar olhando a região metropolitana do Rio de Janeiro e principalmente com foco em 2 territórios, a própria cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. Por coincidência, né, o colega Sidney também passeia por esse território. Pode passar, próximo. Pode passar. Então, a minha preocupação inicial com um marco normativo é pensar o que os artigos da Política Nacional de Resíduos Sólidos trazem e como é que eles vêm sendo, de alguma forma, efetivados. Né? Eles vêm sendo efetivados? Eles não vêm? Como eu falei para vocês, esse dado empírico que eu tenho, porque eu estou convivendo direto com os catadores, né, dando assessoramento. Eu também tenho participado de um grupo, né, uma rede de pensar a gestão de resíduos sólidos no Rio de Janeiro, que chama-se RIPER, que funciona lá na UFRJ, e tenho também dado um assessoramento técnico ao Conselho Estadual de Economia Solidária, que é exatamente para pensar, enquanto perspectiva de economia solidária, como é que esse sujeito, chamado catador, entra nesse processo. Então, a partir daí, eu tomo como referência o artigo 3º, que vocês vão ver lá que eles falam do acordo setorial. Eu não sei se quem se dedica ao estudo da área de resíduos sabe que o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação suspendendo o acordo setorial que foi feito inicialmente, que envolvia o grande fornecedor, o grande produtor de produtos que não atende nem a logística reversa, nem o compartilhamento das ações e, mais efetivamente, fez um acordo setorial com o Movimento Nacional de Catadores de milhões de reais, agora sem pensar que logística é essa que vai efetivar essa gestão integrada. Então, por conta desse processo, eu tenho olhado para dentro desse artigo e procurado observar se realmente o acordo setorial vem sendo desenhado, discutido e firmado. Ele foi firmado, mas ele não é legítimo, por conta de não atender efetivamente o que se propõe em termos de Brasil. Porque esse acordo setorial não é para atender o Rio, não é para atender Natal, é para atender o Brasil. E será que esse grupo vai dar conta? Pode passar para próxima. Uma outra questão é a coleta seletiva. Essa é brincadeira, né? Coleta seletiva, a política pública de coleta seletiva, porque desse artigo vai ter desdobramento que vai formatar uma política pública. E enquanto política pública, a gente vê muito pouco, né? Porque a própria Política Nacional de Resíduos determina que os estados e municípios façam os seus planos e, a partir dos seus planos, têm as suas metas. O Rio de Janeiro, por exemplo, a meta até agosto de 2016 era ter uma política de coleta seletiva de 2%. Ele não chega nem 0,2%. Porque depois a gente vai ver outras ideias. Eu passei até um link de um evento que ocorreu no Museu da Manhã e eu pude estar presente, que era a economia circular e a gestão de resíduos sólidos. E lá, quem puder depois acessar, vai observar qual é o discurso da gestão pública. A gestão pública pretende mecanizar, discutindo e excluindo a mão de obra humana. Então, isso é temerário do ponto de vista do descumprimento legal. A gente até entende
que esse processo de encaminhar as questões da coleta seletiva, que também não é a responsabilidade só da gestão pública, mas se eu não me envolvo em educação ambiental, não envolvo o marketing desse processo, eu não chego até a casa das pessoas, dificilmente essas pessoas vão agregar para si o cumprimento da separação desse material. Então, assim, a gente tem discutido muito quais são as melhores formas de viabilizar a chegada até a casa das pessoas de quais são os compromissos. Multar pode ser um processo. Eu orientei uma dissertação de mestrado, que a discussão do aluno era exatamente essa. Ele analisou o plano de Nova York, o plano do Rio de Janeiro, e a gente verificou que, dentre as questões todas nos planos, a proposta de educação ambiental inexistia. E o único veículo de tentar combater qualquer processo era multar o cidadão, mas efetivamente não propiciar ele, seja pela via da propaganda, seja pela via do processo amplificado, de discutir qual é o papel da população, qual é o papel da gestão pública. Essa coisa a gente não conseguiu achar. E eu cada vez mais tenho a certeza, pela própria fala dos gestores, dos responsáveis pela Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, que eles não têm intenção de incluir o catador e não têm intenção de fazer coleta seletiva, porque eles trabalham na perspectiva da dolarização do resíduo. Então, na conta, na equação que eles efetuam, é uma equação que diz: olha, vou gastar tanto de água, vou gastar tanto disso, vou gastar tanto daquilo para tratar esse material. Então, o que é mais barato? Eu tenho uma frota bonita, uma frota que recolha num compactador, mas que efetivamente não impacte no meu orçamento maior. Isso foi dito, inclusive, via mídia, pelo presidente da companhia. Eu não posso mudar minha frota. Então, às vezes, as pessoas separam o seu material em casa e efetivamente não chega na mão daquele que deveria realmente receber esse material, porque ele tá determinado na lei que ele é parceiro. E se ele é parceiro, ele precisa estar nesse processo de gestão. Uma outra coisa que eu não falei, mas que está na lei, é o controle social. Hoje, o conceito de controle social passa efetivamente pela participação da sociedade civil. Foi algo que o companheiro também falou, e a gente não vê as pessoas. Cadê os conselhos municipais de meio ambiente? Cadê a participação da sociedade civil inferindo no processo legal? Ela sabe quais são os artigos que realmente a Política Nacional de Resíduo trata e que efetivamente mereciam uma atenção para que fosse viabilizado, por exemplo, a coleta seletiva, por exemplo, a cobrança do poluidor. Porque se você faz um movimento efetivo da sociedade civil, esse poluidor tem que pagar. Então, o poluidor é pagador, mas quem é que cobra dele? Quem é que vai mexer com a empresa que faz a coleta regular para que ela efetivamente faça um compartilhamento com o catador? Anterior a 12.305, tinha 11.445 que dizia que o catador estava liberado da condição da Lei 8.666, ou seja, lei de licitações. Então, esse catador que eu estou falando, sempre quando eu falar catador, eu estou falando num processo de organização, não um catador individualizado, mas um catador organizado em cooperativa, em associações. Ele teria condições de acessar a prestação de serviços, porque teria que ser pago pelo gestor, e isso efetivamente no Rio de Janeiro não acontece. E no Brasil, como todas, as experiências são muito poucas, muito tímidas, diria eu. A outra proposta é a não redução, reutilização, ou seja, com essa perspectiva de obsolescência ou do consumo exacerbado, ninguém cumpre não produzir, não reutilizar. Então, esse processo é muito complexo e a população não tem conhecimento. A gente não vê um panfleto, não vê na mídia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu já vi no Sul algumas propagandas chegando à casa das pessoas, falando a respeito de coleta seletiva, trabalhando o seco e o molhado como uma metodologia possível de acesso, mas, de um modo geral, há muita dificuldade, principalmente porque essa equação ela está sempre no viés economicista. Então, quanto eu vou gastar para coletar, quanto eu vou gastar para fazer propaganda, quanto eu vou gastar para diferenciar minha frota e quanto eu vou gastar ainda para capacitar
capacitar esses catadores. Muito embora, na própria pirâmide ali, apresentada pelo Sidney, tinha a questão dos decretos. Nós temos o decreto federal, nem vou falar do estadual, porque nem todos os estados sancionaram esse decreto, mas existe um decreto 5940, que exige a coleta seletiva solidária de todas as organizações da União. Muito pouco se vê. Então, na verdade, esse decreto orienta, determina que essas pessoas, todas as organizações públicas, devem destinar recursos via recicláveis para os catadores, organizados, com uma logística. Isso sumiu. Ninguém, quando você fala de decreto, eu falei no conselho isso, no conselho estadual. Gente, o decreto 5940 e no Rio de Janeiro o 40645. Ninguém sabia. Todo mundo foi acessar na internet para ver que decreto é esse da coleta seletiva solidária. Então a gente vê que os nossos próprios pares, na academia, nos conselhos, o conselho estadual é um agente de controle social e não tem conhecimento da legislação. Então, assim, o que eu venho me preocupando e o que a pesquisa vem me apontando, porque ainda são resultados muito parciais, e a gente precisa dar um mergulho efetivo na investigação com os sujeitos, porque, na verdade, eu vou passar aqui Gramacho, tinha 1.700 catadores que sumiram. Você não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem sobrevivência. É a história do pescador. Ele vai reincidir, porque efetivamente é uma forma de sobrevivência. É a mesma coisa do catador. Se não tem lixão, eu migo para outro. Porque a organização não me dá conta de resolver a minha sobrevivência e da minha família. Assim como os programas sociais, que também eu não posso deixar passar em branco, que a gente sofre um retrocesso na perda dos direitos sociais. De tamanha forma, que hoje mesmo eu vi anunciado pelo decreto, estava na LERJ, no Rio de Janeiro, o governador submeteu, que é a perda do aluguel social e da renda melhor, como extinção, não era redução do pagamento, extinção, para além da fragmentação do salário dos servidores, ICMS, que dirá o ICMS verde. Existia lá no ICMS verde que vai desaparecer. Então, assim, temos aí uma dificuldade muito grande, Para o pesquisador é sofrimento, porque na medida em que ele tem o dado empírico toda hora nos olhos e no ouvido, e você vai para a realidade, vai para campo, tentar extrair desses sujeitos algumas questões que poderiam serem sistematizadas no futuro para confrontar ou para avançar, e a gente fica meio estagnado, mas não vamos desistir, eu costumo dizer, nós somos insistentes, o pesquisador precisa insistir e às vezes tem um distanciamento da realidade para poder entender qual é a lógica, trabalhando numa perspectiva de entender a partir da categoria exclusão social, e aí trabalhando um pouco com o conceito do Elimar Pinheiro Nascimento, Salles Corel, enfim, tem uma galera que discute isso, o próprio Luciano Oliveira, que ele pergunta os excluídos existem, mas de que lugar, de que lugar que a gente está falando. Então eu venho tentando entender essa lógica, embora vivendo efetivamente próximo aos catadores, eles demandando uma série de questões, mas a pesquisa tem me apontado assim, dados sofríveis. Vamos passar um pouquinho, que já estou aí na política, pode passar, que eu já falei dessas coisas todas, eu estou só grifando a 445 e é interessante, integração dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nas ações que envolvem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo. Como eu vou integrar eles se eles nem sabem, na maioria das vezes, perderam todo o estímulo ou perderam a referência de incremento? Então, assim, eu tenho percebido em Gramacho, a gente vai passar algumas fotos, porque elas são emblemáticas, para entender que do encerramento aos dias atuais, eles estão a míngua. E na hora do encerramento tinha a representação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Botei até uma foto para a gente marcar. Pode passar. E o artigo 8º, a criação de cooperativas. Vamos incentivar as cooperativas a partir de que lugar? A gente tem dois elementos contraditórios. Toda vez que eu penso e discuto com segmentos a formação de cooperativas, eu tenho discutido isso muito no Conselho Estadual, a gente verifica o seguinte: esses cidadãos, como é que está a vida deles? Eles estão organizados, têm documento? Eles estão com a vida em dia? Se estão no Serasa, já tem problema. Se estão
Tem uma série de impedimentos, inclusive do ponto de vista legal. Então, na hora, mesmo com a reformulação da lei recente de 2012 de cooperativas de trabalho, a gente ainda tem muita dificuldade de formar cooperativas. E os incentivos só são dados para catadores organizados em cooperativas. Não existe outra forma de incentivo. Então, isso, né, de alguma forma, a gente vai e vem. Então, primeiro a gente tem que fazer todo um movimento, né, que é a proposta de capacitação, de melhoria das condições daquele cidadão, enquanto um trabalhador, enquanto ser vivente do planeta, para que ele possa, então, agregar e ter direito, acessar direitos. Senão ele não acessa. Então, eu tenho visto isso de uma forma muito gritante, toda vez, e o próprio Conselho Estadual de Economia Solidária tem lá, numa das cláusulas do seu regimento, incentivar a criação de cooperativas e associações. Bacana, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho me preocupado com essa questão. Pode passar. Novamente, a questão da não geração, isso aí a gente tem que discutir com o mercado. É uma outra discussão. Como é que eu falo em redução, em reutilização, se o mercado bota botões? A gente tem aí um processo, que, como eu falei, da obsolescência, toda hora. Cada hora sai um celular novo, cada hora sai as roupas não têm durabilidade, enfim, vestuário em geral, mobiliário, tudo. Então, a partir daí, discutir a não redução, e aí, da onde a gente destina isso? Por exemplo, o maior problema que a gente tem é lixo eletrônico, o famoso high-tech, para onde bota? Vamos botar em outro país? Vamos botar na África? Nos países da África? Vamos fazer como? O Axeraldi, no Rio, lá no Ipu, discute muito a questão da justiça ambiental, e fala dos ciclos de vulnerabilidade, e é exatamente esse. A gente tira daqui e bota lá onde está bem ruim, que aí o cara vai garimpar ali, daquele garimpo vai... Enfim, como é que a gente faz, como é que a gente dá conta desses processos. Então, assim, eu acho a legislação bacana, mas acho que efetivamente a gente precisa estar antenado para esse processo de seletividade do que eu ataco, do que eu não ataco, do que eu faço, do que eu não faço. Os gestores têm muita dificuldade na questão orçamentária. É grave, a gente sabe que é grave mesmo, do ponto de vista econômico, mas na pauta do ambiental ou do socioambiental, porque carregado dessa questão de resíduo, você tem muita gente. Contabiliza-se pelo Movimento Nacional de Catadores 1 milhão de catadores no Brasil inteiro. Nós temos um dado do IPEA passado de 400 mil a 800 mil, mas o movimento já entende que já chegamos ao quantitativo de 1 milhão de pessoas. E boa parte dessas pessoas estão vivendo nos lixões. Vivendo, que eu digo, mora, faz tudo ali. Tem um fogão, tem um fogo, o metano já produz lá. Ele já faz a comidinha ali, já toma um banho na ET, quando tem ET, Estação de Tratamento de Efluente, que já sai uma água, já tratou o chorume, é verdade. Joga um cachorro, eu já vi várias vezes jogar o cachorro e vai ficar bonzinho, jogar o cachorro dentro do chorume. Enfim, então tem todas essas mazelas sociais que a gente não dá conta, porque elas são invisibilizadas, na medida em que a gente tenta trabalhar com a questão do resíduo. Hoje existe uma lei, tem que ter coleta seletiva. Eu tenho vários amigos que me perguntam, Valéria, onde eu boto o meu material que eu já separei na minha casa? E eu disse, olha, a Companhia de Limpeza Urbana tem como responsabilidade acenar para a destinação correta. Agora, na pior das hipóteses, procura um posto de entrega voluntária, que também tem muito pouco no Rio. Nós não temos os postos de entrega voluntária. Porque se nós tivéssemos os PEVs, as pessoas iam entregar. Como a gente teve uma proposta do Light Recicla, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas unidades onde tinha o PP, nas favelas onde tinha o PP, colocaram o Light Recicla como uma forma de abater a conta de energia elétrica. Porque antes da UPP era gato. Então, a população não pagava energia elétrica. Quando as contas começaram a chegar a 500, 1.000 e houve a inadimplência, o caminho foi esse, em articulação com a ANEEL. Mas os postos ainda são muito incipientes. E o próprio Light Recicla parou. Eles pegaram a referência aqui do Ceará, mas parou. Não tem. Então, nós não temos posto de entrega voluntária, nós temos uma coleta seletiva altamente tímida, que hoje eu arrisco dizer que não está nem 0,2, porque ele escolheu alguns bairros da Zona Sul
passa aquele caminhão ali, e quando não passa, passa ao famoso dono do ferro velho, que ele tem uma logística possível para efetivamente pegar aquele material, diferentemente do catador, que não tem a logística. Pode ter a vontade, mas a logística não tem. A logística maior do catador é o burrinho sem rabo, que eu não sei como chama aqui, mas no Rio é aquele carrinho, os carrinheiros, para determinados lugares, né? Ou um caminhãozinho ganho para um projeto qualquer, mas que efetivamente não dá conta. Porque eles precisam pagar IPVA, precisam ter motorista habilitado com a carteira, que não é a carteira comum. Então tem uma lógica nesse processo que é perversa, porque ela submete esse segmento a uma determinada ação, que é uma ação bacana, eu não tenho dúvida que seja bacana, porém inviabiliza. E aí, o que a pesquisa, vamos caminhar para a pesquisa, o que ela me aponta em 2 territórios. Eu estou entendendo o território a partir do conceito de Milton Santos, que não é um território geográfico, tá? É um território que é constituído a partir das ausências ou da precariedade das políticas públicas. É o local, é o espaço, é aquele lugar onde eu faço tudo, é o meu território, é o meu mundo. É o lugar onde eu me reconheço, ou seja, é o território e a pertença. É o pertencimento ao local. Tanto que uma das hipóteses que eu tenho é que o catador, na verdade, qualquer espaço que ele esteja, ele reproduz como lixão, se ele é de lixão. Se ele é catador de rua, ele tem uma outra prática. O próprio acondicionamento do material dele é de forma diferenciada. Então, por isso eu escolhi 2 lugares. O polo de reciclagem de Jardim Gramacho, que é um espaço que foi cedido pelo INCRA via Secretaria Estadual do Ambiente para os catadores em Jardim Gramacho, sem muita participação do município, né? Ainda não era a gestão atual, era uma gestão passada, foi em 2012, mas a gestão atual também tem muita dificuldade do entendimento de como que a conformação daquele espaço se dá. E o outro é no espaço do Rio de Janeiro, que foi, na verdade, também não apoiado pela prefeitura, apoiado pela iniciativa privada, né? E um dos apoiadores é a Supervia, né? A companhia de férrea, né? De trem, e mais outros atores que vêm contribuindo para essa organização funcionar, que ela chama Recicla Rio. Então todas duas têm a mesma compreensão de rede, né, que a gente vem discutindo já há algum tempo, né, tratando da rede do Castelo, tratando de qualquer rede, pensar a identidade a partir da construção de redes, né? E aí, nessa perspectiva, se pontuou a possibilidade de trabalhar com essas 2 redes. Uma delas, então, ganhou como referência inicial trabalhar com a coleta do Maracanã, como uma possibilidade de ter ganhos, porque os eventos Maracanã, e considerando que a cidade é olímpica, né, a gente viveu a cidade de espetáculo, né, gente? A gente viveu começando com o PAN, depois a Copa, depois Jornada Mundial da Juventude, depois encerrando com a Olimpíada.